Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula 57, nós vamos ver agora a operação de multiplicação. Multiplicação de decimal por natural e multiplicação de decimal por decimal. Então, na página 62 do nosso livro, nós vamos ver agora a multiplicação, como ela ocorre. Então, na multiplicação, a gente já sabe, nós já vimos nos anos anteriores, que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. A gente tem várias parcelas da mesma coisa, a gente pode multiplicar pelo número, pela quantidade de parcelas que a gente tem. Então, veja esse exemplo aqui, ó. É uma pessoa, né, a Gabriela, ela comprou ela foi em uma loja de roupas, aproveitou uma promoção de camiseta, que era vendida por R$ 29,90, e ela resolveu aproveitar a promoção e comprar 7 camisetas. Então, para eu somar R$ 29,90 7 vezes, é muito mais complicado do que eu multiplicar R$ 29,90 por 7. Então, senão eu teria que fazer uma adição com 7 parcelas. Olha aqui como está. R$ 29,90 mais 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 R$ 29,90. É muita canseira, né, galera? Então, é mais fácil a gente multiplicar R$ 29,90 por 7, tá bom? E aí, vocês vão se assustar por causa da vírgula. Não precisa ter medo do número decimal. O que vai acontecer? Eu vou efetuar a multiplicação da mesma forma e no final é que eu vou contar a quantidade de casas decimais para eu colocar no meu resultado. Então, você vai multiplicar corretamente lá, ó. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9, 63. O 3 está aqui, sobe 6. 7 vezes 9, 63. Com 6 dá 69. O 9 está aqui embaixo, sobe o 6. 2 vezes 7, 14. Com 6, 20. Então, estaria esse número sem vírgula, só que você vem aqui e conta uma, duas casas decimais. Então, do fim do número para a esquerda, você conta uma, duas e coloca a vírgula. Esse é o procedimento para a multiplicação. Se a gente for pela lógica, se nós estamos lidando com dinheiro e o nosso monetário tem apenas duas casas decimais, então eu também sei que aqui teremos duas casas decimais. Se eu pensar assim, eu também consigo acertar, tá bom? Então, ó, isso aqui que é importante, uma multiplicação de um número natural por um número decimal, o produto terá na parte decimal a mesma quantidade de algarismos que existe na parte decimal. Então, ó, no fator decimal tinha duas casas, se eu estou multiplicando por um número inteiro, sempre terá duas casas decimais também no resultado. Ah, mas se fosse 4 casas decimais nesse número aqui de cima? Então, no número decimal, multiplicado por um número inteiro, que não tem vírgula, ó, teria a mesma quantidade de casas decimais do primeiro, tá bom? É isso que está falando aqui nesse balãozinho. Vamos ver outros exemplos aqui da nossa apostila. 4 vezes 5,2, está montadinho aqui, ó. O 4 não tem casa decimal, repara que aqui ficou uma casa decimal só, que é do primeiro número, do 5,2. Então, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 5, 20, uma casa decimal, então aqui embaixo também tem que ter uma casa decimal, então é 20,8. 3 vezes 0,035 é 35 milésimos, né? Tem 3 casas, então 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9 com 1, que foi 10. Se eu tenho 3 casas, aqui eu vou contar 1, 2, 3, coloco a vírgula e sou obrigada a colocar um zero aqui na frente, para eu conseguir ter as minhas 3 casas decimais como o primeiro número, beleza? Na letra C é 11 vezes 1,3. 1,3 vezes 11, 1 vezes 1. Desculpa, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Mais, anda uma casa decimal para cá, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Preencha aqui com 0, 3 mais 0, 3, 1 mais 3, 4, 1, não tenho nada aqui, então é 1 aqui embaixo.
tem uma casa decimal, aqui uma casa decimal, coloca-se a vírgula. Agora, a multiplicação de dois fatores decimais. Se eu tenho, por exemplo, nos meus dois fatores, eu tenho um número com vírgula, então 1,4 vezes 1,2. Se eu fosse fazer na minha fração, ó, era 14 décimos mais 12 décimos. Isso dá 168. Não, não é mais, a Pro falou errado, é vezes. Então, 14 vezes 12 é 168, 10 vezes 10 é 100. Então, centésimos, duas casas decimais, uma, duas, vírgula. Então, é 1,68. Aqui, nós vamos observar o seguinte. Esse número tem uma casa decimal e esse número também tem uma casa decimal. Então, quando eu multiplico os dois, eu sei que o meu resultado terá que ter duas casas decimais, uma do primeiro e uma do segundo. Então, eu venho no número que deu e do final para a esquerda eu conto duas casas decimais e coloco a vírgula. No chat, a gente esclarece um pouquinho melhor essa multiplicação, tá bom? Mas não é difícil, tá bom, galerinha? Então, aqui, ó, usando o algoritmo 1,23 vezes 1,1. Então, faço primeiro a multiplicação do último. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Eu vou multiplicar como se eu não tivesse vírgula. Eu vou pensar na vírgula só no final. Agora, eu vou multiplicar esse outro 1 que está cinza aqui, ó. Então, e vou andar uma casa para a esquerda. Então, eu não uso essa casinha aqui, né? Então, ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Preencho aqui com 0 para eu efetuar a minha soma. 3 mais 0, 3. 2 mais 3, 5. 1 mais 2, 3. E 1 não tem nada aqui em cima, desce o 1. Agora, eu vou lá nas minhas parcelas. Eu tenho duas casas decimais no primeiro número e eu tenho uma casa decimal no segundo. Então, eu tenho que andar três casas decimais. Deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Da direita para a esquerda. Então, eu conto 1, 2, 3, vírgula. Então, quando nós multiplicamos números decimais, a multiplicação, a gente faz como faz a multiplicação normalmente, e no final nós somamos a quantidade de algarismos que nós temos na parte decimal. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui mais alguns exemplos. 2,31 vezes 1,2. Então, ó, multiplicou-se os números como se não houvesse a casinha decimal. No primeiro eu tenho duas casas decimais, eu tenho uma casa decimal no segundo. Então, são três casas decimais que eu conto do final do número para o começo. Então, ó, três casas decimais, 1, 2, 3, coloco a vírgula. Aqui agora, 4,01 vezes 0,32. Faço a multiplicação comum, como se não houvesse vírgula, depois eu conto duas casas decimais, duas casas decimais. Então, eu vou andar 4 casas decimais do final para o início. Então, 1, 2, 3, 4, vírgula. Agora, os exercícios, galera, que começam na página 75. Vou fazer os exercícios de aplicação. Então, ó, para a gente chegar à conclusão de como seria a multiplicação. 3 vezes 5 é 15. 2 vezes 5 é 10. 8 vezes 5 é 40. Porém, tem uma casa decimal aqui, ó, que eu preciso andar com essa vírgula. Então, ó, montou a continha aqui para vocês entenderem, ó. 5 vezes 8, 40. Ó, 5 vezes 8, 40. 0, sobe 4. 5 vezes 0, 0. Mais 4, 4. Eu tenho uma casa decimal aqui. Então, eu tenho uma casa decimal aqui. Esse zero pode esquecer, tá? Então, deu 4,0.
Quando aqui é zero, eu não preciso colocar essa casinha, tá bom? Então, o resultado é apenas o 4, tá aqui para vocês, ó. Agora, a gente vai fazer 0,2 vezes 5. Então, 0,2 vezes 5. 5 vezes 2, 10, 0 vai 1. 5 vezes 0, 0 e 1, que foi 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Não, o zero depois da vírgula não tem valor, então deu um inteiro. Em quais multiplicações o resultado obtido é maior que 5? Então, é apenas no 2 vezes 5 e no 3 vezes 15, né? Apenas nesses dois, que ele é maior que 5. Na letra B, pergunta: é correto afirmar que nessas multiplicações, quando multiplicamos 5 por um fator menor que 1, o resultado é menor que 5? Sim. Quando efetuamos a multiplicação de 0,2 vezes 5, é correto afirmar que estamos calculando 2 décimos de 5? E por que essa razão o resultado sempre será uma fração de 5 unidades? Aí a gente vai explicar fazendo o cálculo, ó. Pois 0,2 vezes 5 é 2 décimos que multiplica 5. Lembra que a gente pode simplificar na diagonal? Então, divide aqui por 5, divide aqui por 5. Vai dar 1 aqui em cima e vai dar 2 aqui embaixo. O resultado seria 1. 2 décimos de 5 vezes 5 vai dar 1. Mas ele quer que a gente escreva nessa forma aqui, ó, 2 décimos de 5, de 5 inteiros. No exercício 2, Tiago está preparando um churrasco e ficou responsável por comprar carne. O açougueiro colocou na balança uma quantidade de carne correspondente a 2,585 kg. E sabe-se que o preço de 1 kg de carne escolhida é de R$ 18,90. Tá barata essa carne, hein, galera? De acordo com essas informações, calcule quantos reais ele deverá pagar pela compra dessa porção de carne. Faça um arredondamento para 2 casas decimais. Então, vamos lá. Então, galera, montou a multiplicação, 2 quilos e 585 gramas, vezes 18,90 do preço, tá bom? A Pro tirou o zero aqui, só para não ficar uma casa a mais aqui, uma linha a mais na multiplicação. O zero à direita, a gente pode tirar na hora de multiplicar, tá bom? Então, 9 vezes 5 dá isso aqui, 8 vezes 8 dá essa outra coluna. Não esquecer que a gente tem que, cada vez que eu mudo o número, eu mudo uma casinha para a esquerda. E o 1 vezes 2, 585, 2, 585. Na hora que eu somei tudo. Agora eu conto quantas casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. A vírgula é bem aqui no 48, tá bom? Então, ele pede um arredondamento com 2 casas decimais. Se a gente está olhando o terceiro número, ele é 6. Quando esse número aqui, ó, se ele quer com 2 casas decimais, quando esse número for maior que 5, nós acrescentamos 1 aqui na última. Então, o resultado arredondado é R$ 48,86. No exercício 3, vocês vão montar as multiplicações no caderno, tá bom? Então, 10 vezes 2,5, olha a linha e a coluna. 10 vezes 3,18 e vão notar o que acontece no resultado. Quando eu multiplico por 10, por 100 ou por 1000, a vírgula, ela se movimenta, tá bom? Então, quando eu multiplico por 10, a vírgula está aqui, ó, em uma casinha, ela vem para o final. Então, ó, eu ando a vírgula uma casa para a direita. Então, aqui eu tenho 25. Agora, ó, 100 vezes 2,5, eu tenho que andar 2 casas decimais, porque aqui eu tenho 2 zeros. Então, eu só tenho uma casa decimal. Como que eu vou andar 2? Então, eu acrescento um zero.
Então, 2,5 vezes 100 é 250, tá bom? Vou fazer mais um, que é o 2,5 vezes o 1000. Então, ele tem 3 zeros. Então, eu vou ter que acrescentar duas casas decimais aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Então, ficou 2.500, a multiplicação do 1000 vezes o 2,5. Vocês farão com os outros. Se vocês quiserem, vão montar a continha para entender isso que a Peu está falando, tá bom? Na letra A, ele pergunta: descreva o que acontece com a posição da vírgula no número em relação ao fator inicial, quando multiplicamos o número por 10. Quando multiplicamos o número por 10, a vírgula ela se desloca uma casa para a direita. Quando é por 100, ela desloca-se duas casas para a direita. Quando é por 1000, ela desloca 3 casas para a direita. É isso que vocês têm que guardar. Fica mais fácil do que ficar montando a multiplicação para entender esse quadro, tá bom? Com base no raciocínio anterior, calcule mentalmente as seguintes operações. Então, 0,07 vezes 10, eu vou andar uma casa decimal para a direita dá 0,7. 13,5, se eu andar uma casa dá 135. 1,79 são 2 zeros, ó, é vezes 100. Então, ando duas casas dá 179. Aqui eu tenho 0,06 vezes 100. Duas casas decimais vai dar 0,6. 2,567 vezes 1000 são 3 casas decimais, porque eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3 dá 1567. No último exercício da letra B, 0,054 vezes 1000, eu tenho que andar 3 casas decimais. A vírgula vai ficar atrás do 54, vai dar 54 inteiros, olha só. Ficamos por aqui, galera. No chat eu tiro as dúvidas sobre a multiplicação, tá bom? Beijos e bye, bye.